Portal do Correia Neles, diretamente do Teatro Castro Alves, é uma entrevista exclusiva com os responsáveis pelo movimento que se fez na cidade de Ilhéus, intitulado Reúna Ilhéus. As duas pessoas que vocês estão acabando de ver, uma chama-se Elizabeth, e o seu parceiro, que todo mundo conhece como Xi. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. Boa tarde, Xi. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a coragem que vocês tiveram em promover esta grande manifestação em uma cidade como Ilhéus, cidade essa que estava adormecida há muitos anos. Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como vocês avaliam essa manifestação? Quais, vamos dizer assim, quais os resultados que vocês acham que obtiveram com essa grande manifestação que vocês fizeram pelas principais ruas de Ilhéus? Para você, Elizabeth. Bom, Correia, eu acho que em vários termos foi muito positivo. Claro que nós temos muito a melhorar como organização e como coletivo, mas foi um movimento que ele tanto cumpriu a função de acompanhar os movimentos nacionais, foi um movimento de conscientização. O povo percebeu, de certa forma, à medida que se passava aquela grande tropa, as pessoas passando na rua, o povo percebia e se juntava. Isso que foi muito legal. Então, em outros termos também de violência, saldos velhos de agressões e depredações, podemos nos orgulhar disso. E, claro, nós sabemos que todo movimento de massas ele é heterogêneo, mas o Reúna Ilhéus está aqui exatamente para tentar organizar, conduzir um pouco essa questão que é obter resultados imediatos para a nossa cidade. Xi, a pergunta agora é para você. Quais os próximos passos? Então, agora a gente está se reunindo, assim como foi no manifesto anterior. A gente está se reunindo para poder colocar em pauta todas as demandas que foram jogadas pela população. Vai fazer uma carta com todos os tópicos que foram colocados pelos próprios participantes da manifestação e vai entregar esse documento ao prefeito. É um primeiro passo, né? Você primeiro registra a demanda, captura a demanda e leva até o prefeito e procura conversar, estabelecer o diálogo com o poder público, que é essa a principal demanda. E agora a gente vai fazer o ato agora, dividido em dois passos. Vai ser o grande ato acompanhando o movimento nacional amanhã. E na sexta-feira a gente vai diversificar o ato agora, que não vai ser simplesmente só a questão da manifestação nas ruas. A gente vai integrar outros movimentos, inclusive culturais, para diversificar as demandas também, que a gente ouviu muito dessa demanda cultural, mas também a gente fazer um manifesto não só de uma forma reivindicativa, mas positiva e entretendo a população também. A gente vai ocupar os espaços culturais como a Praça Cairu, que não é utilizada pela população. A gente prefere levar nosso manifesto para esses locais onde não é utilizado pelo poder público e nem pela população, para poder diversificar e interagir com a população. Elizabeth, você pode citar alguma das reivindicações que vocês pretendem fazer ao prefeito Jabes Ribeiro? Sim. O destaque na nossa carta manifesto, no documento que a gente vai preparar, será a questão do valor do transporte público. É claro que toda a questão dos serviços, que são bem deficitários também, estão em pauta, mas o valor, ele é o principal, é o destaque agora. Nós temos uma proposição e também algumas outras demandas, como merenda escolar, que não está sendo distribuída, dentre outras coisas. Che, vai mais uma pergunta agora para você. O movimento de vocês tem conhecimento da situação caótica que se encontra o município de Ilhéus? Sim, Correia, até porque ele é bem diversificado. Tem pessoas de todo tipo.
e a gente tem acompanhado as notícias no blog, a gente tem acompanhado as pessoas envolvidas, a gente tem ouvido as pessoas que estão participando das reuniões, inclusive que o prefeito citou. A gente está acompanhando e tem acompanhado esse pacto que o prefeito convocou a população. A gente quer estar inserido nesse pacto também. Nossas demandas, que é a demanda da população, está aí para isso. A gente vai acompanhar, inclusive, na Câmara de Vereadores também as audiências, e a gente prefere ficar primeiro coletando essas demandas e escutando o que é. A gente precisa primeiro se achar, se encontrar com o movimento, se achar com o grupo, para depois a gente ver como é que essas demandas vão ser atendidas pelo Poder Público Municipal. A gente sabe que a situação está complicada de acordo com o que o prefeito está falando, tem um dito, e as futuras ações que a gente está sabendo que o governo público municipal vai fazer, através desse pacto, a gente quer estar inserido, a gente quer estar no debate, inclusive, para poder dialogar e levar essas demandas que a população tem jogado para a gente. Elizabeth, você sabe muito bem que há anos a cidade de Ilhéus não tem uma administração séria e competente, e que a corrupção há muitos anos impera na nossa cidade. O que vocês pretendem fazer a esse respeito? Bom, Correia, essa é uma questão que a gente observa muito, que Ilhéus ela tem uma certa proporcionalidade em relação ao restante do país, porque a gente observa no contexto nacional, né, nos contextos de presidências, por exemplo, que o problema não é das gestões de Dilma e Lula, é uma somatória, né, de 25 anos de problemas, corrupção e tudo mais. E a Ilhéus é a mesma coisa. Foram 3 gestões do atual prefeito e outras também que colaboraram para essa derrocada, essa questão que está se colocando aí. Na verdade, contra a corrupção, a nossa maior meta, e eu acho que deveria ser deles também, do poder público, é a transparência. O portal da transparência já está aí, não foi alimentado no prazo correto, e questões muito mais simples. Transparência em sentido, por exemplo, o contrato de concessão, né, que foi requerido, não aparece. E eu acho que tudo se resume. Se uma cidade é transparente, se o poder público é transparente, nós podemos resolver tudo a partir daí. Che, você sabe que recentemente, mais precisamente no dia 14, o prefeito reuniu toda a sociedade organizada para mostrar a realidade financeira do município de Ilhéus. Mais recentemente, no dia 14, ele promoveu uma nova reunião, onde reapresentou esses dados, inclusive convocando a população de Ilhéus, e vocês, por extensão, para que fizessem um pacto por Ilhéus. O que é que vocês acham dessa proposta do prefeito Jabes Ribeiro? É uma questão interessante e importante para ser jogada para o grupo. É importante salientar que a gente não fala aqui por eu ou por Elizabeth, a gente fala pelo grupo, porque o grupo sempre discute as decisões, o grupo que toma as decisões. Então, a gente precisa estar de posse desses dados, analisar com o grupo, para depois colocar uma posição. É interessante o diálogo, sim, porque sem diálogo não se resolve as posições, mas já uma opinião pessoal, foi colocado alguns integrantes da reunião, que estavam lá, como a Nilda Mendonça, da PPI, já encontraram algumas divergências com esses números. Então, é com base nessas divergências que a gente tem que começar a dialogar. A gente tem que ver que a transparência é o princípio básico do poder público. Para quem quer solucionar alguma coisa, tem que ser transparente. Até porque se a situação está calamitosa assim, por que não ser tão transparente? Que a sociedade com certeza vai apoiar. Mas se você já começa a distorcer os dados, distorcer os números, você não tem o apoio da população, porque a pessoa vai ver que você já está começando pelo lado do errado, já está mentindo. Então isso é uma coisa muito grave de se analisar e de se falar aqui agora. Então a gente precisa ter de posse desses dados, analisar e conversar com o grupo e aí sim emitir uma opinião oficial pelo reunião. Elizabeth,
Continuando com essa mesma pergunta, até o portal Correia Neles fez uma matéria exatamente em cima do que Tchê acabou de falar. A professora Eneida Mendonça pediu a palavra ao prefeito Nilton Lima e, através também de uma apresentação feita por slide, deixou claro que aquilo que o prefeito tinha demonstrado anteriormente não era verdade. Você acha qual dos dois está falando a verdade? Olha, como o meu colega acabou de colocar, é uma situação muito delicada, não podemos negar, e como grupo em construção, é um processo, e é isso que tem que salientar. Estamos num processo de construção, ou seja, toda essa computação de dados e de julgamento também, que é uma consequência disso tudo, ela depende da transparência, depende de trabalho em grupo nosso, depende de um maior esforço do poder público. Então, não tem, eu não colocaria, eu não diria, eu acho que o grupo também não diria, né? Uma posição sobre isso. Tchê. Se eu estiver errado, você me corrija, por gentileza. Mas eu tenho a impressão que você acabou de falar que amanhã vai ter outra manifestação e sexta-feira também. Eu entendi certo ou não? Só que é o seguinte, dia 26 já é a campanha nacional. Todo o Brasil vai estar fazendo a manifestação, vai estar saindo às ruas reivindicando suas pautas. A gente sempre acompanha o movimento nacional, a gente sempre acompanha as pautas nacionais, que inclusive a gente apoia assim, a PEC 37 e outras pautas também, mas a gente sempre tenta colocar a pauta local. E Ilhéus, como você mesmo disse no começo da entrevista, acordou agora, tem muito tempo deficiente de cidadania, falta gente nos espaços de governança pública, você vê os conselhos vazios, a Câmara de Vereadores vazia, e aí você vê as conferências que aconteceram de educação, meio ambiente lá na Mara Mata, todas vazias, a conferência das cidades foi lá na CEPLAC e não tinha ninguém. Então, a população precisa acordar, principalmente a juventude, acordar para esse novo momento que a cidade está vivendo, através dessa revolução nacional. Então a gente está acompanhando esse processo e respeita, porque foi esse despertar que começou e fez a gente estar aqui agora. Foi esse movimento nacional. Mas a gente precisa respeitar isso, mas trazer a pauta para a localidade. E aí a gente pensou num ato local, que seria essa da sexta-feira, e aproveitando N fatores que vão estar acontecendo aqui na cidade. E aí a gente ainda precisa discutir esses fatores hoje, nessa reunião que vai acontecer agora aqui, para poder a gente acabar de amarrar isso tudo. Porque todas as decisões, como eu disse anteriormente, são colocadas a pleito, vão para a internet em votação, e está sendo feita enquete lá na internet, e eles decidem também. Então é importante salientar isso.